Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a história da Argentina. É isso mesmo, a Argentina que nos deu o tango, que é tão conhecido no mundo, que também nos deu Maradona e a sua mão de Deus, mas não só isso, mas também deve ter abrigado o alienígena chamado Lionel Messi. Então, com todas essas características, a Argentina é muito conhecida no mundo, principalmente pelo futebol. Cabe ressaltar que os clubes argentinos são muito mais vitoriosos que os brasileiros. É só para lembrar, tá? Só para ficar ligado. Mas, tirando o fato de esses aspectos serem muito conhecidos, a independência da Argentina também é uma bela história. Afinal, ela poderia ser cantada ou narrada por um belo tango argentino. Então, vamos conferir agora essa história, a independência da Argentina. Em 1502, posteriormente, um navegador chamado Juan Díaz de Solís estava em busca de uma passagem para o Pacífico, até o ponto que ele se deparou com o Rio da Prata. Esse rio foi comprado em 1516. A partir daí, essa história começa a chegar ao ponto que nós queremos entender. Ou seja, uma descoberta de um novo rio, uma descoberta de uma nova região. E aí, inicia-se a história da independência da Argentina. A Argentina era um território pertencente à Espanha, lembrando que em 1498, pela divisão do Tratado de Tordesilhas, Portugal ficou com o Brasil e a Espanha ficou com a outra parte da América do Sul. Então, a partir dessa divisão, essa província pertencente à Espanha ficou durante muitos anos sob a mão do reinado espanhol. E a Argentina, assim como o Peru, o Chile, só conseguiram a sua libertação a partir das lutas de José de San Martín, que foi o responsável pela independência tanto da Argentina, do Chile como do Peru. Essas nações elas têm laços muito próximos nos seus ideais de independência. Além disso, Simão Bolívar, grande líder da América Latina, é o principal responsável pela emancipação dos estados sul-americanos. Assim, esses estados sul-americanos começaram a ganhar força e puderam se separar definitivamente da poderosa coroa espanhola. Para os argentinos, o grande responsável pela independência de sua província foi justamente o San Martín. Isso fica decorrente a um documento que esse documento dizia do qual que ele fazia uma campanha para que Chile, Peru e Argentina se tornassem independentes. Esse documento ele existiu, ele foi redigido inclusivamente e ele era assim uma declaração de independência. Os espanhóis não iam aceitar isso de uma maneira cordial e foram logo para o contra-ataque. Assim, uma das maiores batalhas que aconteceu nas províncias aqui sul-americanas foi a Batalha de Cepeda, em 1820. Nessa batalha, forças provinciais autônomas, assim como a Argentina, entraram em guerras civis contra os espanhóis remanescentes aqui no território, mas que trabalhavam para a coroa espanhola. Cabe entender aqui o seguinte, que a Argentina, o Uruguai, o Chile, eles tiveram um caráter totalmente diferente da independência do Brasil, porque eles já eram províncias autônomas, ou seja, eles já tinham, na verdade, uma certa liberdade para agir sozinhos. Apesar de eles estarem submetidos à coroa espanhola, essa liberdade fazia com que esses povos eles fossem donos de suas ações, apesar de que a coroa espanhola pegava os impostos, fiscalizava, estava ali o tempo todo em cima, mas não era tão... Era uma pressão tão grande, por exemplo, quanto aqui no Brasil, o qual praticamente não sabia liberdade nenhuma a não ser fazer aquilo que Portugal determinava. Em 1829, Juan Manuel de Rosas assume como o grande líder providencial de Buenos Aires. Isso faz com que a Argentina ela comece a caminhar com suas pernas próprias. E mais do que isso, mantendo-se no poder até 1832. Mas nos anos de 32 até 1852,
a coisa mudou um pouquinho de figura para rosas. Afinal, ele foi derrotado pelo um general chamado José de Urquiza, que era apoiador do Uruguai e do Brasil. Em 1553 foi sancionada finalmente a primeira Constituição da Argentina, que se mantém até os dias atuais. Assim como o Brasil sofreu várias transformações na sua Constituição, mas a Argentina não, continua mantendo a mesma até os dias de hoje. Vale aqui ressaltar que, como é a mesma Constituição, a Argentina ainda continua com um sistema de províncias. Diferente do Brasil, que nós temos os estados federados, a Argentina ela continua a ser diversas províncias. E cada província tem suas particularidades, vamos botar assim, suas diferenças em relação à Constituição original. Mas a Argentina segue o mesmo modelo do passado. Tempos à frente, a Argentina vai viver um período ditatorial, que vai mostrar que essa história ela vai ser contada ainda com muito mais drama e com um belo tango argentino. Beleza, pessoal? Então, esse é um pouco da independência da Argentina. Não existe muitos fatos, porque é, na verdade, uma independência curta de uma província que já era autônoma, mas é importante entendermos um pouco da história do nosso país vizinho. Afinal, os argentinos são nossos irmãos e não adianta, todo brasileiro admira sim a capacidade e a qualidade do futebol argentino. Mas também é importante entender que existem outros aspectos da Argentina que nós podemos olhar e copiar como exemplo. Afinal, a Argentina ela é um país nacionalista. As pessoas são muito nacionalistas e elas querem o bem do país. Então, para você que é brasileiro, fica a dica aí. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.